Shalom. Shalom. Ok, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um texto que, assim, muita gente acha que conhece bem. É o capítulo 3 de Efesiá, ou Efésios, para quem está mais acostumado. Isso. Só que a gente vai olhar por uma lente bem específica. A base é uma versão da Bíblia hebraica com umas notas de rodapé que mudam bastante a coisa. Mudam mesmo. A missão aqui é tentar desvendar o que essa fonte chama de o mistério do Mashiach. E olha, não é um mistério tipo um enigma, né? É mais um plano que estava, digamos, oculto e foi revelado. Exatamente, um segredo divino que vem à tona. E o gancho é esse. A ideia central que a gente vai explorar aqui pode de verdade mudar a forma como se entende a missão do apóstolo Shaul, o Paulo. Bom, vamos começar pelo começo, que é a prisão dele. No verso 1 ele fala que é prisioneiro de Yahshua HaMashiach. Ele não se vê como um prisioneiro de Roma. Aham. Então, qual é a causa nobre por trás desse sofrimento todo? Pois é, essa pergunta já nos leva para a primeira grande virada que essa fonte propõe. Segundo essa análise, a tarefa do Shaul não era criar algo totalmente novo, sabe? Uma nova religião. Certo. A missão dele era, na verdade, resgatar. Trazer de volta para a comunidade do povo Yaldim aqueles que estavam dispersos. Aqueles que estavam longe, vivendo entre as nações. Uau! A palavra-chave aqui é reunificação. Peraí, então a prisão dele não era por pregar uma fé nova para os não-Yaldim, Não. mas por tentar, digamos, repatriar espiritualmente o próprio povo que estava espalhado. Exatamente. Essa leitura inverte totalmente a narrativa mais comum. Nossa, isso já é bem diferente. E é aqui que fica interessante, porque a fonte conecta isso com o mistério que ele diz ter recebido por revelação, né? Nos versos 3 e 4. Que mistério é esse, afinal? E o que é fascinante aqui é como a fonte define esse mistério. Nesta interpretação, o grande segredo revelado é a restauração e a reunião das duas casas do povo Yaldim. Duas casas. Ok. Para quem não está tão familiarizado com essa linha de pensamento, o que seriam exatamente essas duas casas? A gente está falando de uma divisão histórica? Isso, exatamente. A fonte se baseia na divisão do antigo reino de Israel. Yaldá, no sul, Certo, a casa de Judá. e Efraim, que representava as 10 tribos do norte que foram levadas e se dispersaram. Entendi. O mistério, então, seria o plano de Ial para unificar esses dois ramos de volta, em um só corpo. Por isso que o verso 6 é tão crucial. A ideia não é formar uma igreja de gentios separada. Ah, É integrar essas pessoas que vêm das nações ao mesmo corpo participando da mesma promessa. entendi. Então, a ida dele às nações não era para converter essas pessoas a algo novo. Era para encontrar os descendentes dessas tribos dispersas Exato. e trazê-los de volta para a aliança original. Como a fonte amarra isso? Bom, a fonte aponta para o verso 9. A missão era anunciar esse plano de reconstruir o que as profecias chamam de Sacrário de Davi. O Sacrário de Davi. Sim, e essa é uma referência profética muito forte sobre a restauração do reino, tá? Não se tratava de um prédio novo. Certo. Era sobre reunir um povo, consertar algo que estava quebrado. E isso, segundo a fonte, seria uma demonstração da sabedoria, da Chokmah, de Ial, para o universo espiritual todo. E essa palavra, Chokmah, aqui não é só sabedoria no sentido passivo, né? A fonte dá a entender que é a estratégia, o plano divino em ação. É isso, perfeito. A inteligência por trás de todo esse plano de restauração. E essa ideia de unidade total se conecta com outro ponto que a fonte destaca mais para frente, sobre o nome da família. Sim, a parte do verso 15 que diz que toda mishpahá, ou seja, toda família, nos céus e na terra recebe o nome do Pai. Como isso fecha o raciocínio. A nota de rodapé explica de forma bem direta. Ela diz que Yahshua é a personificação do povo Yaldim. Ok. E como ele carrega o nome do pai, Yal, e os seguidores passam a pertencer a ele, toda a família espiritual, a Mishpahá, recebe o nome Yaldi. Nossa, isso é muito forte. Então, a fonte está argumentando que a identidade não vem de onde a pessoa nasceu geograficamente, Não. mas do nome de família espiritual que ela adota.
Isso muda tudo sobre o que significa pertencer. Muda completamente, reforça essa ideia de uma única família, um único povo, sob um único nome. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Qual é a grande mensagem que essa leitura nos deixa? Significa que, nesta perspectiva, a narrativa central é de restauração. A obra do Mashiach e a missão de Shaul são vistas como cumprimento da promessa de reunir um povo disperso, reunir em uma única congregação onde todos têm acesso direto ao Pai pela emuná. Que é uma mistura de fé e fidelidade, certo? Isso, fé e fidelidade em Yahusha. Resumindo, este mergulho nos mostrou uma interpretação de Efésios 3 que troca a ideia de criar uma nova religião pela ideia de restaurar um povo. Uma restauração, não uma criação. Exatamente. E isso levanta uma questão bem importante. Se a identidade espiritual é definida pela reintegração a uma família e a um nome originais, como isso desafia as fronteiras e as definições que as comunidades de fé criam para si mesmas hoje? É algo para se pensar. Shalom. Shalom!